Olá, sejam bem-vindos ao podcast PACE, o nosso programa de aceleração para consultórios e empreendimentos médicos. Eu sou Yara Guiar. Eu sou Alexandra Nowak. Eu sou Eduardo Lineker. E por aqui o nosso objetivo é fazer você, médico de verdade, médico raiz, entender que a sua clínica ou o seu consultório é sim um negócio. E o nosso objetivo vai ser trazer soluções para você gerir essa sua empresa. E hoje a gente vai falar de quê, Yara? Hoje o nosso objetivo aqui vai ser entender por que você trabalha muito e sua clínica lucra pouco. É o X da questão que todo mundo Desafio quer. e tanto. Nós vamos falar, a galera, entender isso. Por que você tem uma agenda lotada? Qual é o seu lucro? Indicadores? Faturamento. Como entender esses números, né, Lei? Sim. Vamos começar com a pergunta, então, para a Alexandra aqui. Na nossa experiência aí nos eventos, clínica lucrativa, na própria experiência profissional de cada um de nós, a gente observa que muitos médicos montam ali seu consultório, sua clínica, e tem um certo faturamento, mas quando ele vai perceber o seu lucro, o lucro é muito pequeno, né? Porque o lucro dele é diferente do honorário que ele ganha ali na clínica. Então, quais são as principais causas que você enxerga que acontece isso com as clínicas médicas em geral? E Lê, aí para você responder um pouco isso, é porque é muito importante, porque muitas vezes o problema das clínicas e dos médicos não é falta de paciente, né? Ele tem uma agenda lotada, ele fatura muito, mas onde que tá ficando esse dinheiro? Ele ganha bem, né? Ele mesmo, sim. O médico. Mas assim, eu queria que a gente focasse, Alexandre, aqui nas clínicas, né? A lucratividade do negócio clínico. Exatamente. Porque na maioria das vezes, primeiro, faturamento, ele é vaidade, lucro é sanidade. E o médico, nem durante a sua formação, ele não tem uma matéria, né? Uma disciplina durante a faculdade sobre gestão empresarial. E eu reforço que assim, a importância do médico, não só ele é criado, ele foi educado a atender paciente, a trabalhar, a dar o melhor para o paciente, pensando na saúde dele. E nunca para um momento para olhar para os números da sua empresa. Tá errado? Muitos deles nem consideram que eles têm uma empresa, né? Não, eles estão ali para atender o paciente, entregar a qualidade do serviço, olhar para a saúde dele e não olha para os números. É porque a gente fala, né, Lê, lá que esse tipo de médico, na verdade, você não tem uma clínica, você tem um emprego caro, né? É um emprego caro e muito caro. É muito caro, porque assim, pensa comigo, uma pessoa cria ali um negócio, né, paga geralmente, e ainda muitos médicos compram a sala, né? Então compra a sala, reforma, faz ali um consultório lindo, compra o equipamento, máquinas para fazer exames, procedimentos, e no dia que ele não vai trabalhar, ele não ganha. Né? Mas aí como a gente tá aqui querendo pegar essa galera que a Lei tá falando, que sai da faculdade, médico, formou, fez boa faculdade, fez boa residência, e aí a gente tá falando aqui que o nosso objetivo é fazer esse médico entender que a clínica é uma empresa. É um negócio, então, né? Lei, como que quais são as diferenças, né, básicas entre faturamento, entre receita e entre lucro? O que para a gente começar a entender o que é uma empresa. Né? Vamos destrinchar as receitas e as despesas da empresa para entender o que é o lucro dentro de uma clínica. Exatamente. Faturamento é tudo o que você produz. Então, você atendeu hoje 20 pacientes, o valor bruto que você produziu é X. Receita é o que vai entrar na sua conta. E lucro é o que ficou depois que você pagou todas as suas contas e o que ficou para você no final do mês. E aqui um ponto importante, que eu acho que aí a maioria não vai entender, porque você falou, faturamento é tudo, você atendeu 20 pacientes, é tudo que você faturou, então quanto que você ganhou. Mas não necessariamente aquilo vai cair na sua conta. Não. Essa é a diferença de um faturamento para uma receita. Sim. Por quê isso? Porque tem alguns que não vão receber aquilo que produziu. Sim, não vai receber. Por quê? Explica melhor, porque ficou confuso. Quer saber. Como assim eu Então trabalhei, vamos lá, gente. faturei e não vou receber? Você produziu lá, você atendeu 10 pacientes. Só que para você atender esses pacientes, você tem imposto, porque você gerou uma nota daquele atendimento. Você tem uma estrutura para pagar para o paciente estar ali. A sua empresa ela tem os custos fixos e os custos variáveis. E o seu faturamento ele tem que ser um valor significativo para você
ter essa receita, esse dinheiro que vai entrar na sua conta, você pagar todas as suas contas e sobrar um pouquinho no mês. Então tem uma diferença muito grande entre faturar, receber e o quanto vai ficar para você no final do ano, no final do mês. Deu para entender? Então, Sim. justamente. Fora a parte de glosas, né? Quem atende convênio. Também. Exatamente. E esses números, os médicos quase eles não param para fazer essa análise. Eles acham que eu atendi 10 pacientes, eu produzi, sei lá, R$1.000, é aquilo que eu vou receber no final do mês. E não é. Ele não olha a estrutura que ele tem. E será que a estrutura dele, ela é rentável? Será que tem essa análise? Pode ser uma clínica maravilhosa. Será que a quantidade de funcionários que eu tenho ali dentro tá a mais, tá a menos? Né? Então, geralmente, ele tem que precificar, muitas vezes, em cima do valor que ele quer entregar, e não com base no mercado, né? Então, pelo que a Alexandra colocou aqui, vai existir o que ele vai faturar, ou seja, o que ele vendeu, né? O que ele vendeu é o que, teoricamente, ele vai faturar. Mas, diante disso, ele tem que precificar, primeiro, o honorário do médico que atendeu, se foi ele ou se foi outro colega, o imposto, a taxa da maquininha do cartão, se for... O aluguel, a despesa com o pessoal, folha de pagamento, a telefonia, a internet. Então, todas as despesas fixas e variáveis para, no final, ter aquela margem ali de lucro. E aí, sim, se torna uma clínica lucrativa. Sim. Aí, Leo, qual que você considera... a gente entendeu aí qual é a diferença entre faturamento, entre receita e entre lucro. Faturamento é tudo que você... teoricamente produziu. Isso. A receita é tudo aquilo que entra efetivamente na sua conta. E lucro é tudo aquilo depois que você paga tudo, tira a sua produção que vai sobrar. Isso, a gente sempre fala que é a última linha de um DRE. Que muitas das vezes o médico nem sabe o que é um DRE, não aprendeu a ler um DRE, né? Vamos traduzir para a galera aí que está em casa e não está sabendo, né? O demonstrativo de resultado do exercício, né? Sim. Então, é o demonstrativo ali de todas as receitas, despesas, num determinado período. Geralmente, a gente faz isso mensalmente e anualmente. Exatamente. Sim. E aí, qual que você considera os 3 ladrões de lucro? Mesmo, assim. Quais são os principais erros que essas clínicas cometem para roubar esse lucro final aí? Primeiro, os custos fixos, né? O quanto que a sua operação custa mensalmente. Aí inclui a folha de pagamento, inclui o aluguel. Será que eu tenho um aluguel barato? Um aluguel que para mim, minhas contas vão pagar aquele aluguel? Glosa. Esse custo fixo é mal dimensionado, né? Na verdade, sim, né? Ele não dimensiona, ele não coloca no papel. Eu costumo falar que médico não faz conta. Não. Mas é conta básica, assim, do que entrou. Da margem de contribuição. Na verdade, de ele cada, nasceu, né? ele foi educado só a atender. Isso, mas aí vamos lá. Os três ladrões. O primeiro é esse custos fixos mal dimensionados, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim. Ele não coloca tudo no papel. O segundo, essas glosas, normalmente quantos % de glosa que o médico nem percebe? Aí depende, né? Eu paro para olhar as glosas, porque na verdade, a gente já passou por vários processos assim na clínica, né? Quando você tem um processo estruturado de faturamento e quando você acompanha esse faturamento e olha para sua glosa, ok, né? Só que muitas das vezes as clínicas elas não têm esse cuidado de analisar as glosas e nem sabe por que ela está tendo glosa. E na verdade também a gente está falando de um caso de sucesso, que aí é a clínica que você gerencia. Sim. Mas assim, no geral, essas glosas podem, por pesquisa de mercado, em até 30%, sim, e a clínica nem percebe. Né? Nem percebe, e essas glosas, elas têm um tempo para ser recursada, né? Exato. Se você perde aquele tempo, aí você perdeu e não tem como você recorrer mais. Então, vamos lá, dos 3, o custo fixo mal dimensionado, as glosas, e o terceiro seria o quê? A precificação, né? É o que o Eduardo estava falando no começo, né? Sobre qual vai ser o valor do produto que eu estou entregando, né? Eu estou olhando para isso, o quanto vai ser minha consulta, o quanto será os meus procedimentos que eu realizo ali dentro. Esse valor, ele está agregado, todo esse custo que eu tenho por trás? Porque muitas vezes, assim, vamos imaginar 2 clínicas. Uma clínica de um padrão mais alto, que atende ali o plano de saúde X, e uma segunda clínica que tem um padrão mais baixo e atende esse mesmo plano de saúde nos mesmos moldes de contrato ali. Então, vamos supor que uma consulta
para a clínica A é R$100 e para a clínica B é R$100 também. Só que para a clínica B, o custo operacional dela é bem menor. Né? Bem menor. Então, ela está num lugar do aluguel mais barato, ela paga menos para os funcionários, ela tem estrutura que não requer todo esse requinte. Então, e a clínica A acha que está fazendo correto, né? Então, se enquadra bem nesse caso. E é igual, para a galera entender, essa questão de precificação, é igual você tá você vai comprar uma blusa. Quantas vezes a gente vai comprar uma roupa? A gente foi comprar numa loja de um shopping, e aí depois a gente viu aquela mesma blusa na internet ou numa feira de popular, né? E aí, aquela blusa, ela tem um custo completamente, tem um preço diferente do shopping daquela de uma feira popular. Então, é mais ou menos a mesma coisa que você vai fazer com os procedimentos que você tem dentro da sua clínica, com o valor da consulta, e não se basear só, todo mundo está cobrando 100, está cobrando 200, está cobrando 800, eu também vou cobrar. Não, isso tem que ser uma precificação baseada exatamente naquilo que você está na sua realidade, né? E aí, dentro da precificação também, você até calcula as margens de contribuição de cada coisa, né? Então, assim, você consegue dimensionar qual vai ser a porcentagem do honorário de cada médico para cada procedimento, para consulta, para exames, a quantidade, a margem de contribuição também em relação por especialidade, né? Então, você consegue calcular uma taxa de sala para você alugar melhor a sua sala e ter prestadores ali que a clínica consiga ter um retorno sobre isso, né? Então, eu sei que vocês fizeram isso lá na Vecol, vocês podiam comentar um pouquinho disso para o primeiro ponto, assim, importante é em relação à margem de contribuição, né? Será que o médico, ele entende qual é a margem de contribuição de cada produto que ele entrega? Né? O que é a margem de contribuição? Aquele produto que eu tenho, por exemplo, eu faço um exame. Quanto que esse exame gera para mim de lucro? Isso é uma margem de contribuição, né? Pensando em produto. Pensando em médico, eu tenho tantos parceiros ali dentro da minha empresa trabalhando, qual que é a margem de contribuição que cada parceiro que eu tenho ali deixa para a clínica? Aí eu vou intervir aqui porque eu tenho uma cabeça de médico. E eu sei o que o médico está pensando. Ele falou assim, qual a margem de contribuição? Quanto que aquilo ficou? Sim. Ficou, mas não ficou para você, ficou para a clínica. Isso. Porque ficou para você é aquilo que você produz, é aquilo que você produz. É seu honorário, né? É o seu honorário. E eu sei que o cara tá pensando assim, não, mas eu ganhei. Eu produzi tanto, então aquilo ficou para mim. Não é isso. É quanto que sobra depois que pagou os custos e pagou você pela sua produção. A margem de contribuição, eu tenho o exame, eu faturei esse exame, mandei a guia para o convênio, eu recebi. Então, eu vou pegar esse valor que eu recebi, eu vou tirar os impostos, eu vou tirar o honorário médico, eu vou tirar o custo da operação, aí eu tenho a margem de contribuição, entendeu? Perfeito. E isso aí é interessante porque foi uma coisa que a gente também aprendeu. Por exemplo, uma limpa, né, que a gente acabou fazendo lá. Poxa, você tem convênios, as clínicas que atendem convênio, você tem convênios que te dão uma margem de contribuição muito pequena e tem um custo muito elevado na sua operação. Então, foi isso que a gente fez, né? A gente entendeu que... Quando a gente parou para analisar a margem de contribuição de cada convênio, a gente detectou que alguns não tinham uma margem de contribuição boa pelo custo que nós temos da clínica, pela qualidade do serviço que a gente entrega. Foi quando a gente fez uma seleção e assim aumentou o nosso ticket médio. Exato. Que é um outro indicador que o médico ele precisa, o empresário ele precisa parar para analisar da sua clínica. Isso aí até sobre a regra de Pareto. No nosso caso, 80% da nossa margem de contribuição vinha de 20% dos convênios que a gente atendia, né? Então, a gente aquela... É um dos pilares, né? Cerebral, né? Então, é o pilar que a gente chama de bússola. Então, assim, a clínica, ela tem que saber para onde ela vai. Exato. Não adianta, muitas vezes, você contratar a agência de marketing, você querer mais pacientes. Mais pacientes não quer dizer qualidade de pacientes. Então, a partir do momento que você entende a margem de contribuição de cada convênio, que você faz os cálculos todos corretamente, você vai priorizar aqueles exames, aquelas consultas, aqueles planos de saúde que lhe dão a maior margem de contribuição. E muitas vezes você aumenta o faturamento da sua clínica sem precisar investir em novas salas, em novos equipamentos, em novos profissionais, o que é o contrário do que a maioria do mercado faz. Quando pensa em expansão, eles querem fazer o quê? Muitas vezes, alugar uma nova sala, comprar uma nova sala, investir em equipamento
e não olham ali para a margem e querem trazer muitos pacientes. Não enxugam a sua operação. Não enxugam a sua É que operação. quando a gente fez isso, o que aconteceu? Eu liberei muitos horários para aqueles que têm um ticket médio maior. Entendeu? Aí vai gerar o quê? Vai gerar aumento do nosso faturamento. Justamente. E aí você começa a fazer anúncio também mais direcionado para tudo que lhe gera mais faturamento. Então, por exemplo, ao invés de anunciar, vamos botar aqui 2 convênios, convênio, sei lá, Bradesco e Unimed. Se o Bradesco me paga mais, para que eu vou anunciar cardiologista na Asa Sul se eu posso anunciar cardiologista Bradesco na Asa Sul? Né? Então, começa a fazer toda a diferença. É uma cascata que você vai... Então, vamos lá, vamos organizar aí para a galera que tá vendo. Vocês já entenderam, né? O consultório é um negócio, isso é a nossa missão aqui, fazer o médico entender isso. A gente já viu que os 3 ladrões de lucro, né? Os custos mal dimensionados, as glosas não contestadas e a precificação, que não é feita em base real. Aí agora, Lê, vamos falar, você já começou a falar, mas vamos falar um pouquinho sobre quais são... A gente vai falar muito, tá, gente, sobre isso. O nosso objetivo aqui é falar bastante nesse podcast sobre isso, mas hoje a gente quer falar sobre 5 indicadores que, assim, são essenciais. Você já começou a falar de alguns, Sim. Mas cita aí os 5 indicadores que o pessoal vai ter como lição de casa, aí amanhã chegar na sua clínica e ver, vou olhar esses 5 indicadores. Passa aí pra galera. Vamos ver se ele vai conseguir responder, né? Não, vamos primeiro... Se não tiver, ele vai estruturar. Vai estruturar. Primeiro, a margem de contribuição, que é o que a gente estava falando, explicando agora, né? Quanto cada produto que você tem ali gera para a empresa. Segundo, ponto de equilíbrio. Você tem que entender qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa. O quanto eu tenho que faturar para depois de fazer todos esses cálculos, né, sobrar de lucro, quanto eu tenho que faturar para as contas para se pagar, para ficar no 0,0. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, você precisa entender o quanto você precisa produzir para equilibrar, ter um ponto de equilíbrio. Segundo, a porcentagem de glosa. Terceiro, porcentagem de glosa. Se você não olha para suas glosas, você está perdendo dinheiro. Você está retrocedendo. Você está deixando de ganhar, né? E isso é um processo muito importante que precisa ser bem acompanhado e desenhado dentro da sua clínica. E na Vecor, assim, foi uma evolução de uns 2 anos para cá, que a gente implementou vários processos, deixou redondinho, alinhado, desde o momento que é gerada uma guia até o momento que essa guia é enviada para o faturamento. Então, existe um processo para que hoje a nossa glosa é de 3%. Às vezes, não chega nem isso, não chega a isso. Tem glosa de 20 centavos e você precisa entender também quais são os motivos da glosa e trabalhar em cima dela, tá? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto. Né? Isso. O quinto... No quarto é o ticket médio. Isso, já tinha falado do ticket médio. O ticket médio é o quanto você faturou tanto no mês, você teve X de atendimento, então qual foi o valor médio do seu atendimento? Qual é o seu ticket médio? E quando você faz essa ação, que a gente falou antes, sobre a questão de diminuir aqueles que têm uma margem de contribuição menor, né? A gente tem um ticket médio maior. E aí é interessante porque quando você pensa, se você tem um consultório, só a sua clínica, e você só atende, o seu ticket médio vai ser o valor da sua consulta. Mas, se você agrega novos profissionais, agrega novos procedimentos, agrega novos serviços ao seu negócio, à sua clínica, esse seu ticket médio ele pode aumentar. Né? E isso é uma coisa que muitos médicos chegam e a gente está inserido em um ecossistema de vários médicos e todo dia alguém pergunta. Mas só tem eu e meu consultório, eu sou sozinho com minha secretária, como que eu vou fazer isso? Eu não estou inserido nessa realidade de ticket médio. Porém, existem os programas de tratamento, você pode aderir, trazer para o seu paciente outros profissionais, assim você aumenta até a adesão. Então, tem muitas pesquisas aí que mostram que quase 50% dos pacientes não aderem a tratamento. Aí tem gente que pode estar ouvindo aqui, não sabe nem o que é programa de acompanhamento, né? Mas a gente vai falar isso em próximos episódios, mas simplesmente programa de acompanhamento é um serviço que você oferece ao paciente resolvendo as dores dele. Então,
Por exemplo, eu sou cardiologista, atendo pacientes que acabaram de ter um diagnóstico pós-infarto. Então, eu vou atender a minha consulta, mas eu tenho que acompanhar aquele paciente por um período para ele ter as metas corretas de colesterol, de pressão, de glicemia. Então, eu ofereço esse acompanhamento mais de perto, essas consultas mais próximas. Posso associar outros profissionais, como nutricionista, profissional de educação física junto, e resolver, falar, olha, durante 6 meses nós vamos alcançar suas metas de uma forma mais rápida. Você não vai ficar indo em tal profissional, indo em outro profissional. Nós vamos agregar tudo por aqui. Então, é uma coisa bem bacana, que aumenta bastante nosso O médico, ele pode criar o ecossistema dele de profissionais de confiança e de prestadores de serviço de confiança para ele colocar aquele paciente dele. Porque, assim, a intenção do médico, qual que é o objetivo maior do médico? É servir a seu paciente para que ele obtenha a cura. Se esses pacientes não estão tendo adesão, o médico não tem que encarar isso como uma venda. Eu estou vendendo para aumentar meu ticket médio. Não, ele está fazendo isso para quê? Para aumentar a adesão daquele paciente dele, para o paciente dele obter um resultado melhor. Lógico que o médico não vai prometer que ele vai ter o resultado, né? Mas é igual um personal trainer. Então, quando a gente faz a matrícula lá na academia, quando você contrata o personal, você tem alguém do lado ali te ajudando. Da mesma forma, esses programas de tratamento. Então, o médico pode aumentar o ticket médio dele através desses tipos de estratégia. E aí tem várias outras que a gente pode a gente vai falar aqui nos outros episódios. Porque aí a gente começa, vai e volta. Mas aí a Lê já falou sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio, ticket médio, porcentagem de glosa e o último, que é... Custo por atendimento. E o povo, meu Deus, o que é custo por atendimento? Como assim? Não, será que os médicos, eles param para... Porque é fácil assim, minha consulta é R$1.000. Mas esse é o custo? Qual que é o custo para eu atender esse paciente a R$1.000, né? Essa é boa, viu? Essa é boa, porque muitas vezes a gente só está preocupado com o faturamento, com a receita, com a lucratividade, mas quanto que eu gasto? Né? Primeiro, quanto que eu gasto para trazer esse paciente? Já tem que diminuir desse... E quando nós estruturamos todas essas análises dentro da VCOR, o cenário mudou completamente. A gente virou o jogo. Virou o ponto. E esse custo por atendimento ali vai estar incluso. Desde o quanto que você traz, se você gastou com marketing, tem que estar incluso. Desde a telefonia, da água, da luz, energia, do cafezinho. Então, vamos tangibilizar aqui, pessoal, como que seria. Vamos que seria na prática. Vamos botar uma planilha. Planilha de Excel. Na prática, seria assim. De repente, vamos imaginar a VCOR. A VCOR atende, vamos colocar um número hipotético aqui, 1.000 pacientes por mês. Se a VCOR atende 1.000 pacientes por mês e ela tem um custo fixo X, seria X dividido por esses 1.000, seria o custo de atendimento de cada paciente, é isso? Sim. Certo. Então, e dentro desse custo tá o que eu gasto com marketing para trazer esse paciente, ou seja, o custo de aquisição de pacientes, estaria incluso o aluguel rateado por todos esses pacientes, estaria incluso a folha de pagamento e todos esses outros. Então, é assim que você faz esse cálculo. O importante, eu acho que para começar, quem ainda não tem esse olhar... Eu tô achando que o povo tá ficando perdido. Será? Para começar, o que mas eu tenho uma solução para eles, entra no peito. Nos procure, vai ser a sua solução. Colocar em uma planilha de Excel simples. Tudo que eu preciso pagar por mês. Eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar a luz, eu preciso pagar a conta de água, eu preciso pagar o condomínio, eu preciso pagar a folha de funcionário, eu preciso pagar o marketing, eu preciso pagar a minha infraestrutura técnica, eu preciso pagar meu prontuário, caso eu tenha um prontuário médico ali, um prontuário eletrônico. Eu WhatsApp, aluguel. As ferramentas de interface entre o WhatsApp e o seu paciente, né, o seu prontuário. Que também isso aí eu acho que é um outro ponto para outro podcast, que é interessante. Então, você vai pontuar, planilhar todos os seus custos fixos. E em seguida os variáveis, né? Que entra material, medicamento, entra tudo que não está dentro daquela conta, né? Do que você é obrigado a pagar todo mês. E os impostos também entram como custos fixos. Tá? E no final, você ter essa ciência do quanto custa a sua operação. E aí, uma coisa que eu acho... o quanto custa você abrir a porta, né? Abrir a porta, já tô de ré. Porque assim, a gente abriu a porta, a gente já tem uma despesa ali, que a gente já tem que pagar por mês. Então, você vai precisar mapear tudo, custos visíveis e invisíveis, alguns são invisíveis, né? Precificar. E, por último, uma coisa que, pra mim, eu acho que mudou muito pra gente. É isso, Ale, eu acho que você vai concordar. Que é acompanhar isso semanalmente. Não adianta você só fazer uma vez.
uma vez na vida fez acompanhar isso semanalmente. Aconteceu comigo isso. Na Cerebral mesmo. Na Cerebral, eu não estava acompanhando esses custos mensalmente e eu tenho um teto de gasto com equipe. E quando eu vim em novembro do ano passado, meu teto estourou, estava dando quase 50% da receita. E aí eu tive que reestruturar a operação para poder... Porque você não estava acompanhando semanalmente. Então, assim, tem coisas que muitas vezes a gente delarga, né? Eu falo, a gente não delega, a gente delarga. E aí você, no final das contas, esse acompanhamento semanal e a função do gestor é essa. Né? Então, você tem... É muita coisa, né? Você tem o RH, você tem o financeiro, você tem o comercial, mas o gestor, no meio de tudo isso, ele tem que ser um cara, uma pessoa que delega e acompanha, e treina, e acompanha, e é um ciclo, né? E muitas vezes a gente cai na ilusão do conto da internet de sou estratégico. Então não existe isso. Muitas vezes a gente tem que ir lá, meter o BD, ir lá dar uma acompanhada. Eu falo própria, assim, por mais que eu tenho um perfil muito dominante e fazedora. E eu aprendi no longo dessa minha trajetória da clínica, enfim, aprendi a delegar. Por mais que você delega, você precisa acompanhar. Porque se você não acompanha, você perde o fio da meada. E além de acompanhar, o que eu vou falar um exemplo que a gente teve assim, mês passado, né? Eu acompanho o faturamento da clínica semanalmente. Foi legal. E era 20 de janeiro, a gente não tinha chegado na metade da meta, na meta mínima. Porque lá na clínica a gente trabalha com... Assunto para outro podcast. Mas a gente tem algumas metas que a gente trabalha... De crescimento, né? Até para engajar o time. E eles são recompensados por isso. Então, dia 20 de janeiro, eu olhei e a gente não tinha nem chegado na metade da meta mínima. Eu criei uma estratégia ali dentro, engajei o time de uma forma que a gente fechou o mês com uma meta acima dos 20... A meta máxima, assim, diamante, era 20% a mais do faturamento do mesmo mês do ano passado. Então, assim, foi uma coisa, assim, surpreendente. Jamais eu imaginaria que a gente fosse conseguir. Então, na verdade, nesses 10 dias, elas devem ter feito 50% a mais se colocar, né? Mas você tá entendendo que não é só você acompanhar. É um conjunto de fatores. Porque se você não acompanha semanalmente e deixa para acompanhar mensalmente, você ia correr atrás do prejuízo. Se chegar a 31. Gente, a gente não conseguiu o faturamento. E pronto. E aí, desengaja a equipe. São várias... A cascada é grande. Aí, desse assunto aí, eu quero falar duas coisas. Desse acompanhamento, né, semanal, que a gente faz de todos os nossos indicadores, sejam eles de faturamento, até de marca, de tudo que a gente faz semanalmente. E a Alexandra, ela tá lá no grupo, né, na equipe, essa semana ela falou assim, gente, nosso gasto com o negócio do papel, eu comprei, esse papel era para tantas semanas, acabou com 2 semanas, o que aconteceu? Aí realmente a gente vai avaliar até o papel, porque a gente tem custos que você acha, o papel ali vai custar um X, mas baratinho, X, não é. Mas aqui é vida real. É vida real, aqui é na prática. Aqui é na prática, Aqui não é podcast de mentirinha de gestor que fica só inventando modinha querendo ser o fodão, não. Aqui a gente controla até o papel. Conformada. Eu falei, minha gente, pera lá, calma. Ou a gente atendeu 50 vezes mais do que tá. A gente atendeu muito mais. A gente atendeu, mas assim, o consumo foi desenfreado. Onde é que tá gastando muito? Eu quero que vocês me pontuem. Aí elas colocam, eu gasto tanto por dia, eu reponho tanto por dia. Porque aí você consegue ir trabalhando também a consciência de gasto dos funcionários. Porque aí, isso aí com certeza vai impactar no seu lucro. Com certeza. Que entra no custo variável. E aí vamos caminhando, porque nossa gerente aqui de podcast já tá olhando pra gente e tal. Mas um segundo ponto que eu queria falar sobre esse acompanhamento semanal é que, assim, aqui eu tô com 2 colegas brilhantes, né? Que me ensinaram o que é gerir também uma empresa. E eu, como médica, tive que aprender o seguinte... não se dá conselho, né? Mas vou dar aqui uma orientação. Gente, você que é médico e que tem o seu consultório, você precisa separar algumas horas da sua semana para olhar esse número. Eu sei que você vai pensar o seguinte, eu sei que você está pensando aí na sua cabeça, mas eu vou deixar de atender muito meus pacientes não vão vir, não sei o que lá. Isso muda o jogo do seu negócio.
é aqui na prática, né? Quem viveu isso é real. Então, você precisa separar. Começa com uma coisa simples, com uma meta mínima. Vou separar 2 horas, 1 hora por semana, mas separe 1 hora e deixe de atender 1, 2, 3, 4, 5 pacientes por semana para você olhar esse número, porque você vai entender como isso vai virar o jogo para você no seu consultório. Isso volta, né? Isso volta Com melhor. certeza. Isso volta melhor. Então, e entre vários outros aspectos também, né? Fatores que entram. Gestão de pessoas, marketing. Você tem que parar, não tem como você gerir uma empresa se você não tem esse olhar para todos os pilares do seu negócio, né? Então, vamos lá, Lê. Vamos lá, caminhando para o final, para o pessoal. Quais são os 5 indicadores que a galera vai ter que olhar amanhã? Primeiro vai saber se vai conseguir olhar. Margem de contribuição. Margem de contribuição. Ponto de equilíbrio. Qual o seu ticket médio, a porcentagem de glosa e o custo por cada atendimento que você presta. Então, vai lá, gente. Lição de casa aí para vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Dar algum recado? Não, acho que é isso. Eu acho que primeiro, o que o médico tem que entender hoje aqui, primeiro, que ele tem um negócio, né? Que ele tem um negócio. Seja você que tem um consultório, é você e sua secretária, você tem um negócio. Então, você tem que ser gestor desse negócio. Tá? Senão, você tem um emprego caro. Né? E eu acho que meu insight de hoje, para ficar para todo mundo aí, é isso. Perfeito. Alguma coisa, Lê, aí pro final? Porque aí agora a gente tem que fazer a parte do... Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Nós vamos ter que... Aperte o sininho, a gente vai aprender Vocês vão, aperte o sininho, curta o canal. Acompanha, siga, se inscreva no canal. Se inscreva no sininho, curta o like. Por quê? Porque o YouTube vai fazer uma entrega maior se você curtir, se você comentar, se você encaminhar. Mudou o algoritmo. A plataforma, Instagram, YouTube, ele vai entender que é um conteúdo importante que precisa ser compartilhado com mais pessoas e ele vai entregar para mais pessoas. Com certeza. Manda lá no grupo daqueles médicos que você tem na faculdade. Na sua faculdade. Coloca aqui um tema. Você tá com dúvida, você foi lá olhar, coloca aqui qual tema você queria que a gente trouxesse aqui pra gente debater. Né? Então, a gente tá aqui para trocar experiência, para falar um pouquinho também dos nossos erros, porque não pense você que a gente só acertou, tá? Foi muito A gente teve altos e baixos, e a gente aprendeu até da pior forma possível, mas graças a Deus foi aí uma trajetória de muito crescimento, de muito aprendizado. Vamos compartilhar isso aqui com vocês. Então, é isso. Curtam, compartilhem e nos sigam aí para mais episódios. Abraço. Tchau, tchau. É isso, gente. Tchau, tchau.